Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional. Daqui a pouquinho tem jogo, Inter e Red Bull Bragantino no estádio Beira-Rio. Mano, ainda com algumas incertezas na escalação. E eu quero falar também, gente, sobre ausências, em especial na lista dos relacionados do Inter. Afinal, além dos lesionados e do selecionável Johnny, dois jogadores ficaram de fora dessa lista e a gente vai repercutir isso por aqui. Porque o Mikael, contratado para ser o 9 na janela de transferências, simplesmente não pega a lista. E Gustavo Maia, elogiado pelo Mano Menezes, porque sobrou, mesmo com Wanderson no departamento médico. A gente fala mais sobre isso depois da vinheta. Vamos falar do Internacional então, gente. Afinal, tem bola rolando no estádio Beira-Rio a partir das 9h45. Colorado em campo pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Red Bull Bragantino. Algumas dúvidas ainda permeiam o ambiente do Internacional. Eu diria que 3 jogadores disputam 2 vagas, tá? E por que eu digo isso? Porque por mais que eu tenha a informação de que o Depena será o titular, existe um rumor de que o Edenilson também pode começar o jogo, numa nominata um pouco mais retraída do Mano Menezes. Ele até chegou a brincar lá em Goiânia que o time que ele colocou contra o Atlético Goianiense, que tinha Gabriel, Edenilson, Maurício, Alan Patrick e o PH, era o mais ofensivo que ele poderia ser no Inter. Que ele não será mais ofensivo que isso. Brincou, né? Bom, se eu for mais ofensivo que isso, eu não vou ser o técnico do Inter, né? Vai ser um outro treinador que estará aqui no comando. Então, assim, o que mudaria na verdade? Ele colocaria mais um marcador, mais um homem para preencher o meio, Depena e Edenilson, e um dos 2 meias sairia. Ou Maurício ou Alan Patrick. Como o Alan Patrick foi o destaque das mídias do Inter para essa partida contra a equipe do Bragantino, é muito improvável que ele seja sacado. Seria o Maurício, que vem sendo inclusive o escolhido em jogos que a gente pensou que ele seria reserva, contra o Corinthians e contra o próprio Atlético Goianiense. Então vamos deixar assim, tá? Edenilson, Maurício e Depena brigam por 2 vagas. O Depena vai ser titular, tá? Essa é a informação que eu tenho. Edenilson e Maurício brigando por outro. Então, vamos ver o que o Mano decide fazer aí nesta partida que rola a bola, né? A partir das 9h45 da noite, expectativa de 25 mil colorados no Beira-Rio. Daqui a pouquinho já estou indo para lá, né? Maratona no Vozes do Gigante, abrindo a partir das 8 da noite. Então estejam com a gente para essa resenha e para contar toda essa história de Inter e Bragantino. Falei pra vocês, né, que teve algumas novidades na lista, mas novidades mesmo tu tem no Brechó Colorado, brechócolorado.com.br. Hoje ele postou uma camiseta, gente, preta de 2019, uma das camisetas mais procuradas aqui por vocês na etiqueta. Onde tu vai achar isso? brechócolorado.com.br, maior caçador de relíquias do Internacional. Ele aceita o teu manto usado na troca, inclusive, como parte do pagamento da nova camiseta do Inter, né, 2022. Então, chama ele no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Falando sobre novidades na lista dos relacionados, né, eu quero falar sobre Mikael. Por quê? Porque é um jogador que foi contratado na metade do ano, quando o Inter estava lá, né, sonhando com o retorno do Yuri Alberto, sonhando com o Benedetto, indo a fundo nessas negociações e acabou não conseguindo nenhuma delas. O Yuri optou pelo Corinthians e o Benedetto optou por ficar no Boca Juniors. O Inter foi atrás do Brian Romero, né, centroavante que estava de saída do River Plate, pagou por ele cerca de US$1 milhão, então é um investimento do Inter. O Brian Romero é um jogador do Inter e por aí a gente já começa a entender o arquivamento do Mikael, que primeiro chegou acima do peso, 10 quilos acima do peso ideal. Para um jogador de futebol, para um atleta, isso é muita coisa, né? E tanto é que ele demandou um bom tempo de intertemporada para estar no mesmo pique dos demais, na mesma forma física dos demais. É bom dizer, tá? Mesmo com os 10 quilos acima, ele já jogou neste peso no Sport Recife, onde acabou se destacando na temporada passada. Foi vendido à Salernitana da Itália, justamente por isso que ele estava se destacando. Por que o Mikael não é relacionado no Inter? Primeiro, como recado, né? O cara se apresentou
muito acima do peso e agora vai ter que correr atrás para conseguir uma vaga no banco de reservas. O Mikael, no último jogo, ele viajou até Goiânia e ficou fora do banco. Foi cortado da lista, viu o jogo da arquibancada. Então também é algo para dizer, ó, velho, tu chegou depois, tu chegou mal e já tinha gente aqui comendo grama e buscando um espaço, então agora tu vai esperar um pouquinho. E o fato é que o alemão é o titular absoluto, e logo em seguida dele vem o outro jogador do Inter, que é o Brian Romero, que foi o maior aporte, inclusive, do Inter na janela de inverno. Então por isso o Mikael é uma terceira alternativa. Sobrou da lista pro jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino, porque o Mano entende que vai precisar muito mais de trocas no setor de meio campo. Por isso, inclusive, que ele relacionou jogadores como Lucas Ramos, Matheus Dias, o próprio Estevão também está na lista de relacionados do Mano Menezes. Tô vendo aqui o Lisiero, o Maurício, que talvez sobre do time titular, ou o Edenilson, né? Um dos dois também meio campista. Então, por isso, o Mikael acabou sobrando desta nominata. Quem sobrou também foi o Gustavo Maia, que inclusive recebeu muitos elogios do Mano na última coletiva depois da vitória contra o Atlético Goianiense, dizendo que está treinando muito bem, que é um garoto que merece um olhar especial e estava no banco, né? Diferente do Mikael, ele sim ficou entre os reservas contra o Dragão. Por que ele não foi relacionado agora? Porque se entende que o Gustavo Maia está naquele limbo de final de contrato. O contrato dele encerra no final da temporada e ele teve para sair do Inter agora, chegou aí no CT, se despedir dos funcionários, aquela coisa toda, fica fora de treino, não fechou o acordo entre Barcelona e Vasco. E aí ele voltou pro Inter, né? O empresário até brincou, né? Bom, agora nós somos Inter até o final do ano. E aí vamos ver o que vamos fazer. Não há uma tendência do Gustavo Maia permanecer no Inter. Ele chegou na metade do ano passado, teve pouquíssimas oportunidades com o Diego Aguirre, né? Fez aquele golaço contra o Corinthians e não jogou mais. Jogou eventualmente alguns jogos. Nesse ano acho que começou uma partida que foi contra o Guarani de Bagé, na última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho e desapareceu, não jogou mais. Então assim, com o Mano acho que ele não jogou ainda, inclusive, e nem deve jogar. Então o Mano já fechou com os dele até o final do ano e muito dificilmente a gente vai ter alguma novidade em relação a isso. Inclusive se especula que o Gustavo Maia já foi liberado para procurar clube pelo próprio Barcelona. E há um acerto com o clube português para a próxima temporada. Vamos ver, né? É um jogador que parece carta fora do baralho neste momento no Colorado. Carta fora do baralho é o que tu não é na KTO, né? Afinal, tu pode lucrar muito essa rodada, porque a KTO abriu uma odd de 300 para que todos os times marquem gol no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. Tu acredita nisso? Vai dar ambos marcam em todos os jogos? Então aposta usando o cupom COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito. Então vai lá, ó. Essa odd ela é tão boa que mesmo que tu não acredite, tu tem que colocar, né? Porque se dá, depois tu vai ficar chateado. Então é isso, gente. Quero te ouvir. É justo o Mikael não ser relacionado? Eu acho que não. Eu queria ver esse jogador com a camiseta do Inter e acho que ele vai dar certo ainda no ano que vem, tá? Posso ser uma voz solitária nessa, mas eu quero ouvir vocês, tá? Aquele abraço, a gente se vê no Gigante. Tamo junto. Tchau!